O Flamengo hoje é chato de assistir. Um time sem graça, sem sal. Um time que não tem nada ofensivamente falando. Defensivamente, um leão, mas mesmo assim tá sofrendo gol pra caramba. Porque até o Campeonato Carioca batia no peito e falava, a gente não leva gol. O que adianta, Tite, se ofensivamente falando você não mostra nada? E o Flamengo é isso, é o retrato do que é o Tite na entrevista coletiva. Em entrevista coletiva você mostra pro torcedor como que tá o seu ânimo, a sua disposição. E o Tite é isso. É insosso, é chato, é um time sem graça de assistir. O Flamengo, qual foi a última grande partida do Flamengo? Vamos lá, vamos recordar. Foi o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá pra cá, ou tá jogando mal, ou tem alguns lampejos em algumas partidas, como foi contra o São Paulo, que eu considero alguns lampejos. A postura contra o Palmeiras entra em campo para não perder, não entra em campo para ganhar. A verdade é essa, vem jogando mal. E é uma teoria falando de ciência, é uma desculpa toda vez. Ontem eu tive que ouvir o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, falar o seguinte, a gente veio de 3 jogos atípicos, um jogo na altitude, um jogo em grama sintética e um jogo 11 horas da manhã. Ah, jura, Kleber? Vocês não sabiam disso? O planejamento de vocês foi errado. Vocês chamaram uma pressão para o clássico contra o Botafogo ontem, vocês chamaram uma pressão pelo desejo de vocês, pela decisão de vocês, pelo planejamento de vocês. E o Flamengo, no mínimo, deveria ter apresentado um bom futebol, sabe por quê? Vários titulares nem viajaram para Bolívia, ficaram no Rio de Janeiro se preparando para esse jogo. E o que a gente pode ver? O De La Cruz, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. O Fabrício Bruno, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. A gente viu um Arrascaeta sendo poupado para esse jogo, saindo com uma lesão muscular. A gente viu um Pedro desempenhando nada dentro de campo. Ô Tite, ou você muda a forma de jogar, a postura de jogar, você entende que você está comandando o Flamengo, que tem uma cultura extremamente ofensiva, ou você vai ter prazo de validade no comando técnico da equipe do Flamengo. Porque o Flamengo hoje é um time sem graça, um time chato de assistir. E repito, a obrigação era ter apresentado um bom futebol contra o Botafogo. Não era obrigação vencer. Vencer, a gente está falando de um clássico regional, de um Botafogo que está sendo muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge. Agora, o futebol apresentado ontem, às 11 horas da manhã, vou falar aquilo que vem no meu coração, Tite. Um futebol fraco, terrível de assistir. Melhora. Qual vai ser a próxima desculpa? Jogo 9h30 da noite numa quarta-feira? Ai, meu Deus, o time assim não desempenha. É sempre uma desculpinha. Por que você não apresenta fatos e não fala pro torcedor o porquê do Flamengo estar jogando tão mal? Ou você não tem uma matéria-prima suficiente para apresentar um bom futebol? É claro que tem. Basta você melhorar o desempenho da equipe. Repito, eu não estou levantando a bandeira de demissão. A minha bandeira aqui é criticar o desempenho do Flamengo, que tem sido horrível. A última grande partida do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá para cá, é um desce-sobe, lampejos, contra rivais considerados fracos. A verdade é essa. Atlético Goianiense, Milionários, Palestino. Pô, na boa, não dá pra tolerar o que o Tite vem falando. É sempre uma desculpinha. Mas vamos ver como que vai ser o desempenho contra o Amazonas. Ou a gente vai ter um outro artigo sendo dito pelo preparador físico. Mas a minha crítica em relação ao Tite, eu acho até que ele foi pego de surpresa pelo estilo de jogo do Arthur Jorge. O que o Arthur Jorge fez? Deu a bola pro Flamengo. Ele não é disso. Se a gente for analisar os últimos jogos do Botafogo, o Botafogo é um time muito ofensivo. Eu acho que o Tite não esperava essa postura. Só que o Tite, como um bom treinador que é, e ele é um bom treinador, ele poderia ter uma variação tática para tentar mudar o Flamengo. Porque não adianta, foi o que o Pedrosa falou. No primeiro tempo, o Flamengo teve até o controle do jogo. Mas isso não quer dizer que teve efetividade, não teve. Sim. Tanto é que não conseguiu botar a bola na rede. Agora, não teve por quê? Porque o Tite não tem uma variação tática. Inclusive, o estilo de jogo dele é sempre assim, pelas pontas. Trabalha mais pelo meio também. Então, por isso é a minha crítica. Eu acho que tem que parabenizar o Botafogo pela partida que fez, pelo estilo de jogo que teve. O Arthur Jorge, pelo visto, estudou muito bem o Flamengo. Tanto é que ele fez, na minha opinião, ele foi de uma maneira diferente que o Tite não esperava. E o Tite não soube melhorar a equipe dele durante a partida. E nas substituições, o Botafogo acabou tirando vantagem, porque os jogadores que entraram conseguiram desempenhar dentro de campo. No Flamengo, os jogadores que entraram não desempenharam. Mais uma vez, ô Pedrosa, o Tietchan entrando muito bem. Agora, falando do Flamengo. O Flamengo preservou os jogadores para esse jogo contra o Botafogo no Maracanã. Ele não levou vários jogadores para La Paz
E na partida do último domingo contra o Palmeiras, o Flamengo usou o Pedro por meio tempo e usou o De La Cruz por 20 minutos, aproximadamente. Antes, no jogo contra o São Paulo, o Flamengo já tinha poupado o Arrascaeta. Ele não jogou contra o São Paulo. Ele jogou contra o Palmeiras, mas esteve mal. Ele não jogou contra o Bolívar, não viajou. E agora, contra a equipe do Botafogo, de novo, o Arrascaeta não se apresentou bem. E aí é que está o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tenho a seguinte tese. Para mim, ficou comprovado na prática o porquê o Tite poupou, preservou esses jogadores. Porque eles não estão com a condição ideal de jogo. É muito claro. Parem para pensar. Eles foram preservados. Tiveram uma semana de treinamento, de recuperação. E hoje apresentaram aquele nível de futebol, jogadores lentos, apáticos, que visivelmente não estão na plenitude da sua forma. Então, para mim fica muito claro. É por isso que o Tite não está colocando esses caras para jogar. Porque eles estão mal fisicamente. E aí entra o outro ponto da história. Por que os jogadores do Flamengo estão tão mal fisicamente? Eu tenho aqui os números. O Flamengo realizou até o momento na temporada 22 jogos. E aí eu peguei como parâmetro outras equipes importantes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Flamengo realizou 22 jogos. O Botafogo realizou 26 jogos. Vocês sabiam disso? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. E é fácil de explicar. O Botafogo fez jogos pela Libertadores da América antes da fase de grupos. Então, lembra que o Botafogo enfrentou o Aurora e depois pegou o Bragantino? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. 4 partidas na temporada. Aí vamos lá. O Palmeiras, 23 jogos. Nação rubro-negra! Uma ótima tarde a todos, após mais uma vergonha do Flamengo dentro de campo, só que dessa vez perdendo para o Botafogo de 2-0, a diretoria rubro-negra toma uma decisão e parte firme e forte para o mercadão da bola, visando contratar o lateral direito Montiel e o ponta direita David Neres, que atualmente está no Benfica. Vou explicar tudo o que está acontecendo e a torcida vai ficar de boca aberta. Mas antes, nação, já chega espancando esse like humilde, chega de voadora, não paga nada, é de graça e vocês ajudam ainda mais o canal crescer cada vez mais para milhões de flamenguistas conhecer esses conteúdos tops que eu venho trazendo aqui para vocês diariamente. E também me diga também a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, nação, como todos nós já tá sabendo, o Flamengo mira a contratação do lateral direito Montiel e nessa tarde surgiu uma informação também que o Flamengo está atrás de um ponta direita ousado, um pouco melhor, um pouco não melhor que o Luiz Araújo, que todos nós sabemos que ele marca bem, sabe? Só que ele é pouco decisivo e o Flamengo quer deixar os dois pontas, tanto o lado direito, tanto o esquerdo, decisivo. E surgiu a informação dizendo que o Braz já conversou com o staff e empresários do jogador David Neres, que foi revelado pelo São Paulo, jogou pelo Ajax, atualmente está no Benfica, é um atleta assim muito qualificado, chegaria no meio da temporada. O Flamengo está se movimentando para formalizar uma proposta. Esse grande jogador, que por sinal é jovem, é um atleta que o Tite buscou, analisou com a sua comissão técnica e chegaram a um acordo. E assim, o Flamengo vai fazer todos os esforços para contratar esse jogador. Também tem o lateral direito Montiel, que é um desejo
desejo antigo da diretoria rubro-negra junto com o Danilo. Aí, só que assim, o Danilo ainda tem um pouco mais de mercado na Europa do que o Montiel, e o Montiel chegaria pelo empréstimo. Eu vou falar uma coisa, eu acho que o Flamengo tinha que ir atrás do lateral direito ousado. Por que não vai atrás do Rodinei? O Flamengo já tem um lateral base, para ficar com 2 laterais bases com 2 características iguais. Eu acho que assim, é uma precipitação dessa diretoria rubro-negra. Assim como na lateral esquerda tem o Matias Vinha, que joga completamente diferente do Ayrton Lucas, na direita tinha que ser a mesma coisa. Se não fosse trazer o Rodinei, que a torcida, sabe, quando ele foi embora, tá vendo que tá deixando saudade. O Flamengo perdeu muito aquele lado direito, sabe, ofensivo. Tem o Wesley, que é um menino, sabe, não se provou no Flamengo. O Flamengo tem que ir atrás de um jogador pronto. Quero saber de vocês, galera, o que vocês acham sobre essas 2 contratações, tanto a do David Neres e também tanto do lateral direito Montiel? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação. Saudações rubro-negras. Antes de finalizar, vou fazer só mais uma perguntinha. Já se inscreveram no canal? Agradeço a todos. Fiquem com Deus.